E eu não me canso de falar que o Apocalipse para muita gente virou sinônimo de medo. E sendo bem honesto com você, eu até entendo o porquê. A forma como esse livro foi nos ensinado ao longo de muito tempo colocou o seu foco quase sempre no caos, na destruição, no juízo e pouco naquilo que de fato sustenta o texto do livro do Apocalipse. Mas deixa eu fazer uma pergunta simples para você e quase óbvia. Será que João, ao escrever esse livro, ele escreveu para sustentar a fé de uma igreja ou para assustar a igreja? Será que João, quando estava escrevendo este livro, o Apocalipse, ele fez com a intenção de assustar a igreja ou ele fez com a intenção de sustentar a igreja em meio a uma grande e terrível perseguição do imperador Tito Flávio Domiciano do século I da era cristã? Turma, preste muita atenção nisso. Quando a gente volta o nosso olhar para o início do Apocalipse, o cenário não é de curiosidade sobre o que vai acontecer no futuro. O cenário é sobre sofrimento. Sim, são as igrejas do Apocalipse que não estão vivendo uma Disneylândia espiritual. São igrejas reais que estão vivendo pressão real, perseguição real, sedução do império, medo de perder tudo e, pasmem, inclusive perder a sua própria fé. Você acha que o João do Apocalipse ele iria escrever para brincar com o futuro? Então pense comigo nessas palavras. Se o Apocalipse foi escrito nesse contexto, isso prova que não poderia ser um enigma impossível de decifrar. Ele precisava comunicar algo claro o suficiente para fortalecer a fé de quem estava ouvindo as palavras deste livro. E aqui começa a virada de chave. Muita gente pensa que o Apocalipse é um livro para decifrar os eventos futuros. Mas quando você lê com atenção, você percebe que o Apocalipse, ele é antes de tudo um livro para formar e também para discipular as pessoas. Michael Gorman, desse livraço aqui, Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, ele trabalha e muito nesta perspectiva. Ele mostra que o Apocalipse não quer apenas informar o que vai acontecer no futuro, mas ele quer moldar quem a igreja é no presente. Meu Deus, isso muda tudo. E essa informação já merecia o quê? O seu like neste vídeo. O problema nunca foi, então, o texto. Sempre foi a forma que nós lemos, que nós interpretamos e que nós espalhamos sobre o texto. Quando a nossa leitura vira somente curiosidade, quem é a besta? Quando será o fim? Qual será o sinal do fim? Você acaba reduzindo o Apocalipse a um quebra-cabeça. E ele não foi escrito com esse fim, com esse propósito. Ele foi escrito para sustentar uma igreja que estava à beira de ceder, à beira de perder a sua fé, à beira de abrir mão da sua comunhão pela sedução do império. Agora, olha que interessante, o Apocalipse ele começa com uma imagem que muita gente ignora. João não começa falando sobre a besta no Apocalipse, ele começa falando sobre Deus e o seu trono. E isso é um detalhe importantíssimo, porque enquanto na Terra tudo parecia rotineiro, sem controle, tudo parecia que estava indo de mal a pior, tudo parecia que seguir a Cristo era sinônimo de perca, João, quando ele chega no céu, ele observa outra realidade. Ele vê que o trono está ocupado e que Deus reina, e que a história não anda solta por aí, mas Deus controla tudo. E aqui já merecia também o seu comentário neste vídeo. Coloque aí, no Apocalipse, Deus governa. No Apocalipse, Deus reina. Vai lá, mostra que você veio aqui nesse vídeo. Turma, isso muda tudo completamente, porque o Apocalipse ele não vai negar o caos, mas ele vai reinterpretar o caos a partir da ótica do trono. Alberto Casaleno, nesse livraço também, ele chama atenção para algo que, para mim, é uma das chaves da interpretação do livro do Apocalipse, que é o ambiente de culto. E deixa eu te explicar o que Casaleno ele está falando sobre o ambiente de culto. Ele fala que Apocalipse é um texto litúrgico. Sabe aquela liturgia da sua igreja, onde tem cânticos, orações, instruções e também comunhão?
comunhão? Então, Apocalipse para Casaleno foi escrito para ler, para cantar, para orar e também para instruir os irmãos. O livro do Apocalipse, ele não nasce primeiro como um texto de leitura individual silenciosa. Ele nasce no meio de uma comunidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurado aquele que lê, a igreja que ouve, responde, ora, canta, confessa e é instruída. Ou seja, esse texto, o texto de Apocalipse, é um texto que discipula uma comunidade em adoração. E aqui está um ponto que muita gente precisa compreender e recuperar na leitura do Apocalipse. Porque nesse livro, adorar não é fugir da realidade, adorar é resistir. Quem adora o Cordeiro não se curva diante de qualquer outra coisa que ocupa o lugar de Deus. E isso não ficou no século I, mas é uma realidade para nós hoje. Por quê? Hoje talvez você não esteja diante de um império chamado Roma, mas existem outras forças tentando tomar o seu coração. Talvez o consumo, a ansiedade, reconhecimentos, poderes, imagens, tudo isso disputa o centro do nosso coração. E já dizia o Agostinho que o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Deus. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que é importantíssima diante do livro do Apocalipse. Quem está formando você hoje? Quem está dirigindo os seus amores hoje? Porque o livro do Apocalipse, ele não está preocupado somente com o fim da história. O livro do Apocalipse, ele está preocupado com quem você está adorando, com quem é o centro do seu amor agora. E aqui vai entrar uma promessa linda do livro do Apocalipse. Apesar da confusão, da pressão, do medo, vamos observar que o Cordeiro venceu. E isso não é uma frase religiosa, isso é uma afirmação que vai redefinir toda a realidade. Por quê? Porque se o Cordeiro venceu de fato, então o mal não tem a sua palavra final. O mal pode até ser barulhento, pode assustar, pode pressionar, mas não governa o nosso destino. E se o Cordeiro de verdade venceu, então a igreja não é chamada a viver em pânico, mas em fidelidade a esse amor. Turma, isso é muito sério. Por quê? Porque talvez o maior erro que a gente cometeu até hoje foi ler o Apocalipse como um livro para prever apenas o futuro, quando, na verdade, esse livro foi escrito para sustentar. E sustentar o quê? Sustentar quem está cansado, sustentar quem está com medo, sustentar quem está pressionado diante de um governo, diante de uma política maligna. E olha só como esse livro ele vai terminar. Ele não termina com desespero. Ele termina com uma oração simples e profunda. Amém. Vem, Senhor Jesus. Percebe? Então vamos ao ponto áureo desse vídeo. O Apocalipse, ele começa reposicionando o olhar e termina reposicionando a esperança. Anote isso aí. O Apocalipse, ele começa reposicionando o olhar e termina reposicionando a nossa esperança. Então compartilhe esse vídeo com alguém que até hoje teve muito medo do livro do Apocalipse, para que ele possa tirar da sua mente, do seu coração, esse temor e se aproximar a esse livro magnífico. Se inscreva neste canal, porque a gente vai continuar caminhando aí com essa série. Não tenha medo do Apocalipse de João. Um abraço e até o próximo vídeo.